Meus amados irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus, uma alegria ter os queridos aqui. Já estamos começando essa live e hoje nós vamos falar sobre família e quarentena. Nós queremos que os irmãos estejam hoje interagindo conosco de uma forma muito positiva, muito dinâmica, porque nós precisamos da sua ajuda. Esse é um programa que, na verdade, é uma série de aulas que eu queria fazer muito na igreja, que eu queria passar muito para a igreja, mas, na verdade, não tive condições, a gente não teve tempo, mas é algo que eu quero falar para a igreja há muito tempo. E com a ideia agora da pandemia, com a ideia da quarentena, e as famílias ficarem em casa, as famílias estarem todas reunidas, nós temos algumas opções. E quais são as opções que nós temos dentro de casa? Netflix, assistir canais de televisão. Os nossos filhos geralmente estão jogando os seus videogames nos seus quartos. Tudo isso gera uma série de informações que todos os dias está sendo passada de forma massiva da sua casa. E eu gostaria de comentar com você o quanto nós cristãos precisamos ser sóbrios. O quanto nós cristãos precisamos ser um povo mais atento ao que está acontecendo no mundo. Desde as primeiras páginas da Bíblia, nós vemos uma diferença entre o povo de Deus e uma diferença entre aqueles que não são o povo de Deus. E nós precisamos hoje entender que nós somos famílias e que os nossos filhos e até nós mesmos estamos vulneráveis à ideia de ideologias, de ensinamentos que estão entrando todos os dias na nossa casa. E esses ensinamentos estão entrando na nossa casa e, sem perceber, eles estão mudando a vida dos nossos filhos, mudando a mentalidade dos nossos filhos. E esses ensinamentos não estão somente nos nossos meios de comunicação, nas mídias sociais, mas também esses ensinamentos estão nas escolas que os nossos filhos frequentam. Então, é muito importante que você saiba que no final da Segunda Guerra Mundial, houve uma mudança no mundo. Essa mudança começou a acontecer, Deus começou a ser questionado com mais força, a ciência ganhou ainda mais força e o mundo começou a gerar um movimento em que as pessoas deveriam liberar-se da religião e liberar-se de Deus, da ideia de Deus. Então, quer você acredite em mim ou não, existe um movimento hoje pensado, analisado, um movimento muito mais sofisticado do que a igreja, muito mais sofisticado do que qualquer nação, que está entrando nas nossas casas todos os dias, que está nas escolas que os nossos filhos estudam todos os dias. Ele está fazendo um movimento, e esse movimento, ele vem para dizer o seguinte: olha, Deus não é necessário. E eles querem substituir a ideia de Deus pela ideia do homem. O homem, sim, é necessário. O homem, sim, que é o grande protagonista da sua história. E eles querem tirar, por fim, a ideia da religião. Porque esse grupo entende que a religião é o principal entrave, é a última etapa para a evolução da humanidade. Houve um tempo que a religião era necessária. Mas agora o mundo está evoluindo e o mundo já descobriu que Deus não existe. O mundo já descobriu que princípios que os religiosos defendem não são mais necessários. Então há um maciço derramar de informações de maneira muito sofisticada, de maneira muito soft e com uma aparência de verdade e com aparência de beleza que os nossos filhos e até nós mesmos estamos sendo envolvidos. Esse movimento é um movimento que começa dentro da liberação sexual dos anos 60, um movimento que explodiu foi o movimento de Woodstock, né? Você lembra daqueles grandes festivais de rock and roll em que buscava também isso, e vários daqueles que participaram desse movimento criaram estruturas.
E essas estruturas hoje estão dentro das nossas casas. Essas estruturas produzem o nosso smartphone. Essas pessoas que estavam ali, elas hoje comandam o mundo da comunicação. E existe todo um movimento para fazer isso. Em primeiro lugar, entender que Deus não existe. Em segundo lugar, quem é o grande Deus da história? O grande Deus da história é o homem. E aí você começa a ver isso acontecer a partir, por exemplo, da indústria do cinema. Nós vemos isso com um filme que talvez você assistiu e chorou, né? Nós vemos isso com o Rei Leão. Eles começaram com as crianças, hoje nós não somos mais criança, quem assistiu a primeira versão do Rei Leão, né? Hoje tem 30 anos, 35 anos, e aquilo foi impactando a vida das pessoas. Porque o Rei Leão é um filme interessante, sem aqueles exageros que a gente vê algumas pessoas falarem. Eu estou falando de forma cognitiva, eu estou falando do pensamento. O Rei Leão é um filme que fala de amigos diferentes, pessoas diferentes, para que os nossos filhos entendessem que as pessoas podem ser diferentes e precisam ser respeitadas. E aí você tem outros filmes assim, você tem a Era do Gelo. Quem aqui já não assistiu a Era do Gelo? Também fala de uma preguiça, fala de um tigre, né? Fala de um mamute, que eram seres completamente que não podiam conviver juntos, mas eles passam a conviver juntos. E isso é uma mensagem. Qual é a mensagem que ele está passando para os nossos filhos naquela época e que passava para nós? As pessoas diferentes devem conviver juntas. As pessoas diferentes devem estar juntas. Mas aquilo estava pregando algo para nós. Aquilo estava pregando algo, dizer o seguinte, não existe sexualidade, né? Não existe identidade, né? Você pode ser o que você quiser. Então você vê isso em Monsters University. E isso, meus irmãos, é tão sério que estão em partidos políticos, está em órgãos mundiais hoje. A ONU hoje está cheia disso. A Organização Mundial de Saúde, a Organização Mundial do Comércio, todos esses grandes órgãos mundiais são influenciados hoje por esse movimento. Esse movimento que o quê? Tira Deus da história e tirar todo tipo de religião da história. E o que é que nós vemos? E o que é que esse pessoal faz? O que é que ele defende? Isso está presente na universidade, está presente em vários locais. E o que é que eles defendem? Eles defendem o seguinte, o fim das religiões, eles defendem que a Bíblia é uma mentira, eles começam a entender que temos que deconstruir a Bíblia. Aí você assiste o National Geographic e fala assim, rapaz, que coisa! Mas o National Geographic existe somente por uma coisa, para desconstruir a Bíblia. Para que você aprenda o seguinte, peraí, a Bíblia é uma bobagem, isso é que é ciência, isso é que é uma maravilha. A revista Galileu Galilei, tudo isso está dentro de um processo que é jogado todos os dias para os nossos filhos. E eles estão assistindo. E hoje um dos grandes carros-chefes desse movimento é o Netflix, e que está junto com o Xbox, da Microsoft, que está junto com o PlayStation da Sony, é um grande movimento que prega para o seu filho o seguinte, olha, o aborto é um direito da mulher, o feminismo, tudo isso é pregado. É falado que não existe mais gênero. Você é que define o gênero. Você é que define o gênero. Você é que define o que você vai ser na vida. Tudo isso está sendo pregado. Tudo isso está sendo jogado na sua casa todos os dias. Tudo isso está sendo jogado em você todos os dias. Essa é a ideia. Perceba que até o suicídio tem sido pregado. Com a ideia da liberdade humana. Então, por que nós estamos gerando esse programa hoje, como pastores? Hoje não vai estar só eu aqui, mas vai estar pastores aqui comigo. Por que nós estamos nessa preocupação? Nós estamos nessa preocupação, queridos, porque nós queremos que você conheça a verdade. Nós queremos que você se apegue à verdade. Sem sensacionalismos, sem extravasar para um lado de teorias conspiratórias, mas observando tecnicamente, biblicamente o mundo. O mundo está pregando hoje todas essas mentiras, a falta da hierarquia. Você vai assistir uma série de Netflix, você percebe que não tem
é mais hierarquia. Você percebe que começa uma família normal, que a mesma técnica usada pela TV Globo começa com a família normal, essa família é destruída. Daqui a pouco o pai é homossexual, a mãe é uma lésbica, a filha tem uma outra postura. Você vê agora as pessoas fumando e consumindo droga dentro das séries normalmente, e os nossos filhos estão assistindo. Então, hoje, nós queremos falar sobre isso. Hoje, nós queremos falar para você, é necessário como cristão você voltar para a Bíblia, é necessário como cristão e como cristã você observar o que está acontecendo com o seu filho, o que ele está assistindo, o que ele está aprendendo. Por quê? Porque você precisa ter uma contrapartida. Você precisa ter um outro ensino. É por isso também que muitos cristãos estão indo pelo lado da escola em casa, do homeschool. Estão indo para a ideia de ensinar os ensinos para os filhos nas casas, porque estão percebendo que o ensino é tão maciço, ele é tão bem aparente, ele é tão maravilhoso, e então os nossos filhos, eles não querem saber de igreja quando eles alcançam a idade de adolescentes e jovens, e eles saem da igreja carregados com essas teorias, ou se tornam cristãos defeituosos. Cristãos que não têm apego à palavra, cristãos que não são cheios do Espírito Santo. Então, queridos, o que eu quero falar com vocês é sobre isso. Nessa quarentena, esses ensinamentos se intensificaram. Nessa quarentena, nós assistimos Netflix todos os dias. Nós assistimos filmes todos os dias. 3, 4 filmes por dia. Os nossos filhos, muitas vezes, estão 10 horas num videogame, num computador, ali trancado. E eles estão recebendo esse tipo de informação. Eles estão recebendo esse tipo de ensino. E nós precisamos reagir. E, além disso, nós precisamos entender biblicamente como nós vamos conviver nesse momento, a vida marital, a vida do casal. É importante nós olharmos para isso também e queremos que você, nesse momento, faça parte, que você esteja conosco fazendo esse programa, porque nós queremos olhar para esse programa como algo que vai abençoar a sua vida, como algo que vai fazer você, talvez, livrar os seus filhos da má influência, né? Então, eu fiz essa introdução larga, eu fiz essa introdução nesse momento aqui, porque eu quero que você compartilhe. Nós vamos tratar de temas sérios aqui hoje, temas da família, temas que eu vejo que o diabo, com seus ensinamentos, não com chifre, não com rabo, não com pé de cabra, nada disso, não com essa visão medieval, mas Satanás está entrando nas nossas casas muito bonito, está entrando nas nossas casas sorrateiramente, e nós estamos vendo o quê? Os nossos filhos cada vez mais depressivos, os nossos filhos cada vez mais tristes, os nossos filhos cada vez mais sem esperança e os nossos filhos cada vez mais sem fé. Então nós precisamos dar uma resposta. E eu quero que você se junte aí, que você compartilhe essa live, porque nós vamos tratar de todos esses temas. E gostaria muito, você hoje vai participar, se você estiver conosco, participará conosco aqui desse programa hoje, dessa live, para que nós abençoemos as famílias. Eu quero partir aqui, depois dessa introdução, eu quero orar com você, eu quero chamar a oração. Eu quero que você ore comigo para que a verdade de Deus seja falada aqui hoje, para que você e eu, nós hoje, sem nenhum sensacionalismo, sem nenhuma neura, sem nenhuma neurose, mas de forma consciente, pensada, analisada, a gente comece uma ofensiva contra esses ensinamentos que têm destruído os fundamentos da palavra de Deus nos nossos filhos, nas nossas famílias e até nos nossos relacionamentos marido e mulher. Vamos ter um momento de oração. Eu gostaria de chamar a Camila, que está aqui comigo hoje, me ajudando. Ela vai ser aquela voz do além, que vai orar, né? E eu gostaria que você, nesse momento, vá compartilhando, que nós vamos começar a caminhar juntos. Nós vamos ter outros pastores aqui que vão estar conosco. E nós queremos hoje que a igreja seja abençoada com a verdade. Vamos orar com a Camila? Senhor Deus, obrigado, Pai, porque o Senhor nos dá a oportunidade, Senhor, de aprendermos mais de Ti, Senhor. A Tua palavra, ó Pai, ela nos
ela clareia a nossa mente, Senhor, o nosso pensamento, ó Pai. O Teu Espírito Santo fala ao nosso coração aquilo que temos pecado contra Ti, ó Pai. Que esse momento, Senhor, de estudo da palavra, que o Senhor possa usar o pastor Pedro, guia ele, Senhor, nesse tempo aqui, e todas as pessoas que estão assistindo, ó Pai, em casa, Senhor, que nós possamos ter o nosso coração aberto para o que o Senhor tem para falar conosco nessa noite, ó Pai. Louvado seja o Teu nome, ó Pai, no nome de Jesus. Amém. Amém, glória a Deus. Bem, irmãos, nós temos hoje nossos amigos, nossos companheiros aqui, e eu quero chamar o pastor Jeff, né? Pastor Jeff, pastor de adolescente, pastor de jovem. Pastor Jeff, você está aí? Dê um alô, meu irmão. Se achegue aqui para conversarmos sobre quarentena e família. Alô, querido pastor Pedro, graça e paz do Senhor Jesus Cristo a todos aqueles que nos assistem e ouvem através dessa live. Como o senhor falou, reverendo, é um momento oportuno para que possamos, assim como família de Deus, lermos na palavra de Deus e aprendermos no texto sagrado como proteger as famílias, quais os caminhos, os passos a serem trilhados para que possamos constituir famílias segundo o padrão bíblico. Que Deus nos abençoe nessa noite, para que Deus nos use para alcançar vidas para a glória do nome de Jesus. Glória a Deus. Seja muito bem-vindo, pastor Jeff. Temos também o pastor Ângelo aqui conosco. Pastor Ângelo, seja bem-vindo. Deus abençoe, meu querido. Como está você? Como está? E das suas considerações iniciais. Boa noite a todos os irmãos, a graça e a paz do Senhor. É um momento oportuno para a gente pensar sobre a família, sobre a quarentena, e sobre como temos sido bombardeados por filosofias, por conceitos que a gente ignora, mas que adentram o nosso lar, pelo celular, pelo tablet, pelo computador, pela televisão, estão entrando e estão destruindo, né, muitos valores que a igreja luta para ensinar para as famílias. Então esse programa vem ser uma oportunidade dessa reflexão e assim a gente crescer juntos aqui em nome de Jesus. Deus nos abençoe nesse momento. Amém, glória a Deus. Queridos e Camilinha, como nós estamos aí? Já temos alguém aí nos assistindo? Alguém já está participando? Algum comentário? Tem sim, pastor. Dona Nilma está aqui batendo cartão. Aí a mãe também está aqui, a Márcia. O microfone desligado, desculpa, gente. A Dona Nilma está aqui também, a Simone do Vale. Que beleza! A minha tia está aqui, a tia Volnete. A Cris, do pastor Leandro, também está aqui. Que bênção! A minha mãe também está aqui, a Vivi, o Rafael, o presbítero Gilmar, a Antônia também está aqui. Tem um presbítero aí, rapaz, que bênção! A Lala Lima também está sempre aqui com a gente, hoje ela está aqui de novo. A Lala, um abraço. A Dulce, a Glaucia também está aqui. Que maravilha! O Danilo Vargas Gonçalves Vieira, deve ser parente do pastor Ângelo. É filho da Nilma. Danilo, um abraço, Deus abençoe. A Simara também está aqui, a Simarinha é Rúbia. uma benção, os vídeos que me enviou, Simarinha é uma benção. A Helena também está aqui. Pastor. Helena de Troia? Deixa eu ver quem mais está aqui. O Sandro Barbosa também está aqui. Sandrão, um abraço, Sandrão, músico de primeira. Pessoal da sua terra, Heloísa Dourado está aqui também. A Heloísa, Deus abençoe, prima. Presbítero Esdras acabou de entrar também. Presbítero Esdras, um abraço a todo mundo. Vamos entrando, gente. Nós vamos falar sobre quarentena em família. Você pode dar a sua opinião, você pode escrever um comentário, você pode fazer uma pergunta. Mas hoje nós vamos começar com uma pergunta. E qual é a pergunta que nós vamos começar hoje? Você fiscaliza os seus filhos, você fiscaliza o que os seus filhos veem na internet, na Netflix, nos videogames, você fiscaliza, vai aparecer aí na tela aí já está dizendo, você fiscaliza o que os seus filhos veem e jogam na internet. Coloca aí, vai ter aí uma enquete, né? Sim, não, apenas quando estou... Como? Apenas quando estou em casa, né? Quando é que você fiscaliza? Né? Nós temos aí 3 respostas. Sim, não, ou apenas quando estou em casa. Você fiscaliza os seus filhos? Você acha essa palavra fiscalizar muito forte?
né? Você quer usar outra palavra? Põe aí o seu comentário. Nós queremos ouvir o seu comentário, queremos saber o que você pensa. Enquanto isso, eu quero colocar aqui o texto bíblico para eu e os pastores comentarmos, enquanto nós esperamos os comentários dos irmãos. E o texto é Provérbios 22:6, é um texto clássico, né, que diz o seguinte, o que é que diz? Ensina o teu filho no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Pastor Jeff, o que é que você tem a dizer nesse momento de quarentena, família? O que é que esse versículo é importante para esse momento, desse pessoal? Nobre reverendo, o texto ora lido, principalmente a primeira parte do texto que me chama a atenção, que eu acho que é fundamental para os nossos dias, tanto como pais que educam os filhos no caminho do Senhor, é a primeira palavra que diz ensina. Eu acredito que o foco dos pais, da família cristã, tem que ser no ensinamento bíblico, orientar os filhos de acordo com a Escritura Sagrada. É uma bênção para um pai, uma mãe, poder ser testemunha do Senhor na vida dos seus filhos. Eu ainda não sou pai, serei se Deus quiser, mas a nossa filha já está vindo. Mas eu fui filho, e grata satisfação minha foi quando minha mãe orava por mim, lia a Bíblia comigo, me orientava segundo a palavra do Senhor. Graças a Deus, minha mãe foi muito presente na minha educação espiritual, como exemplo, como ensinamento, tanto na teoria como na prática. Na vida cristã, a frase não existe. Faço o que eu digo e não faço o que eu faço. A vida cristã diz, faça o que eu digo e faça o que eu faço. Eu acredito que isso é fundamental para alcançarmos e abençoarmos a família como um todo. Pais, mães, líderes, que têm a palavra do Senhor nos lábios e no proceder, na vida, testemunha para os filhos, no caminho, no andar, no deitar, no levantar, em todas as atividades da vida, em todas as áreas da vida, somos exemplos. Por isso que nós alcançaremos e os nossos filhos jamais se desviarão, porque além de estarem debaixo de uma promessa, ouviram e viram o testemunho do Senhor na vida dos pais. Eu acredito que, para iniciar, reverendo, o foco no texto quando diz ensina, eu acho muito forte, e vou deixar outras partes do verso para os demais também, os demais pastores, abrilhantarem aí para o nosso crescimento espiritual. Eu acho importante, pastor Jeff, essa sua percepção, porque essa sua percepção, ensinar, não é um processo instantâneo. Não é a gente produzir algo de uma hora, né? E eu gostaria que os irmãos aí comentassem. Os irmãos aí comentassem esse versículo. Eu já vi que alguns irmãos estão dizendo aí que sim. Clica aí na nossa enquete. Camilinha, o pessoal está respondendo aí? Sim, pastor. A gente tem, 57% do pessoal está falando que fiscaliza sim. E 43% não. 57% fiscaliza e 43% não? É isso aí. Gente, tá vendo? A ideia do fiscalizar também, eu sei que a palavra fiscalizar nós colocamos de propósito, e a gente até sente no coração assim, vou fiscalizar o meu filho, mas lembre-se, o que acabou de falar o pastor Jeff, né? Ensina. Ensinar não é algo instantâneo. Agora, esse ensino, todo ensino requer limites. Mas vamos ver aí, coloca a sua opinião, mas vamos ver, em continuação, o que é que diz o nosso estimado pastor Ângelo sobre essa enquete, sobre esse versículo, e o que é que nós poderíamos passar para os irmãos, que está aí quase meio a meio. Tem gente que fala e tem gente que não faz. O que é que o senhor diria, pastor Ângelo? Seja bem-vindo mais uma vez. É bem complicado a gente perceber essa realidade. Na verdade, para nós pastores, essa enquete ela não vai ser uma surpresa, porque no dia a dia dos aconselhamentos, no dia a dia da conversa com a igreja, a gente percebe esses detalhes todos. Os professores de escola dominical também percebem, sabem se os filhos estão recebendo a instrução ou não dos seus pais, se estão recebendo a atenção ou não dos seus pais, se estão sendo amados ou não por seus pais.
E eu quero frisar justamente a outra parte do versículo, quando diz um caminho que deve andar, porque de uma maneira surpreendente tem sido apresentado às nossas crianças inúmeros caminhos, inúmeras matizes. Eu, Jeff, né, Reverendo Pedro e muitos pais que estão nos ouvindo, nós viemos da geração Telefunken, TV de tubo, né? Tivemos a primeira TV colorida. Hoje nós somos uma geração 4K. Qualquer criança tem acesso a um universo de informações em um celular. E o que nós estamos percebendo? Que as nossas crianças estão amadurecendo mais cedo. A pré-adolescência tem chegado mais cedo, precoce, né? E essa gama de informações tem levado os nossos filhos a, muitas vezes, pecarem contra o Senhor. Então, de fato, o pai e a mãe precisam compreender o seu papel diante de Deus, que é ensinar o filho no caminho que ele deve andar. Esse mundo oferecerá muitos caminhos. A tecnologia de hoje vai infundir vários caminhos diante dele, mas ele precisa saber qual é o caminho a seguir. Portanto, a criança, o filho, nós precisamos entender como pais que eles estão em processo de formação. Ainda que os nossos filhos digam para nós que nós não sabemos de nada, a grande verdade é que eles que não sabem, eles não viveram, eles não têm a experiência da vida, muitas vezes não têm o conhecimento da palavra de Deus acerca daquilo que eles precisam fazer, e é nessa hora que o pai não pode se omitir. Se o pai percebe que o filho está enveredando por um caminho que o livro de Provérbios chama caminhos que conduzirão a um final de morte, o pai precisa se levantar, o pai precisa ser uma voz consciente para o filho, para a filha, e dizer, olha, isso não está certo. Eu tenho entendimento que nós devemos ensinar os nossos filhos, dentro da evolução deles, dentro da faixa etária deles, dentro da maturidade deles, a absorver de tudo. Mas quando nós pensamos em crianças, nós precisamos limitar os conteúdos. Nós realmente não podemos usar a tecnologia, usar todas essas questões para fazer as nossas coisas, porque os nossos filhos vão ficar quietinhos com o celular na mão, né? Você pensa aí, uma criança de 3, 4 anos tem um iPhone 10 na mão, o que é isso, irmãos? Está errado, isso não está certo, né? Fica ali, coloca a criança na frente da televisão porque não quer ter tempo com o filho atrapalha e essas coisas todas. Então nós podemos fazer muitas avaliações nessa situação, mas é importante destacarmos isso. Há muitos caminhos sendo propostos para os seus filhos, na TV, nos jogos, na escola. E, meu querido irmão, você precisa entender que só há um caminho que conduz à vida e você não pode se omitir e deixar de falar desse caminho para o seu filho. Então, eu acho que aqui está um outro ponto de vista que a gente precisa pensar, pastor Pedro. Irmãos, é importante nós falarmos sobre isso aqui por o seguinte também. Essas frases, essas colocações dos pastores, que são o derramar da graça de Deus sobre a sua vida, ensinando você, ele tem alguns pontos importantes. Por exemplo, andando um pouco mais para o lado prático, né? Netflix. Há pouco tempo a Netflix lançou uma série chamada Por quê? Acho que é 13 razões que porque a pessoa deve se suicidar. E os nossos filhos estão assistindo isso. E quando você chega a assistir isso, por exemplo, seu filho está ali assistindo razões porque ele deve suicidar. E aquilo está sendo passado para ele de uma forma natural. O suicídio como uma forma natural. E nós vimos no mundo, já é quase uma pandemia, mas nós vimos o aumento no mundo de suicídios. Outra coisa é que nós vemos que os programas de hoje, não só Netflix, mas muitos outros, HBO, tratam com a naturalidade a questão do homossexualismo. Trata com naturalidade a questão do lesbianismo. Então, é um ensino que vai passando dentro da naturalidade. Né? O que tem, né? Eles são assim, nasceram assim. Então, é uma ideia, aí vai outra ideia.
a ideia do evolucionismo, que hoje alguns pais nem questionam o evolucionismo. Nem sabem que o evolucionismo não é algo comprovado, não é científico, né? E tem problemas, né? Como qualquer teoria, ainda que seja uma teoria que tem as suas bases interessantes, sim, né? Mas ela não suplanta as bases do criacionismo científico ou do design, do desenho inteligente. O que eu vejo muitas vezes é que nós não estamos, como os pastores falaram aqui, nós não estamos dispostos a andar com os nossos filhos, nós não estamos dispostos a fiscalizar os nossos filhos no bom sentido da palavra, nós não estamos dispostos, muitas vezes, a ver o que eles estão assistindo, e esses dias eu me assustei porque uma irmã que eu considero muito colocou para mim, pastor, um dos filmes que mais me impactou no Netflix foi Messias. Se você assistir Messias, você fala assim, gente, é uma série chamada Messias, né? Então, se você assistir esse tipo, você tem Casa de Papel, um grupo de ladrões que estão roubando. E aí não existe mais o certo e o errado. Não existe mais a coisa certa. Aí tem gente brigando para acabar o culto para assistir Casa de Papel. E a gente não entende o que está por trás disso. E a gente não entende o que está sendo semeado no coração dos nossos filhos adolescentes. Né? Então, nós precisamos urgentemente voltar os olhos para esse versículo. Nós precisamos urgentemente voltar os olhos para a palavra de Deus, dizendo, a criança precisa ser ensinada. E ela precisa ser ensinada aonde? No caminho. E onde é no caminho? Na vida, no dia a dia. Não é um passe de mágica, não é uma surra. E eu tenho questionado muito a questão do culto doméstico. Não a existência do culto doméstico. Mas eu tenho questionado o culto doméstico como um amuleto. Ah, vamos obrigar todo mundo aqui a sentar na mesa e a comer junto e a ler a Bíblia. No works, não funciona, não funciona. Nós temos que andar com os nossos filhos. Nós temos que caminhar com eles. Camilinha, tem alguém falando alguma coisa aí? Tem, pastor, já tem pergunta aqui. A minha mãe também aqui já está falando que ela fiscalizava, e ela fiscalizava mesmo. Certo. Ela entrava e até adicionava os nossos paqueras quando a gente, né, ia ver com quem que a gente estava falando, com quem que a gente andava. Certo. É verdade. A Vivi está falando aqui também que ela fiscaliza. A Lala Lima também está falando que costuma supervisionar a internet. Né? A Sandroca aqui também está falando, ó, sim, é importante fiscalizar, pois a criança e adolescente não têm sabedoria para discernir o que pode ser prejudicial para eles. Tem uma pergunta também da Dulce, que fala o seguinte, pastor, fala mais sobre ainda quando for velho, não se desviará do caminho. Certo, vou lançar para o pastor Ângelo. Pastor Ângelo, ainda quando for velho, não se desviará do caminho. Deixa eu jogar o senhor aí na fogueira que a Dulce nos colocou, né, brincando. Por favor, pastor, com a palavra. Aí vamos tentar ver se a gente consegue adivinhar o que cada um vai dizer, né? Mas essa pergunta, eu não sou onisciente, mas eu posso imaginar que a pergunta, via de regra, quando se pensa a respeito disso, é porque muitas mães, né, e eu como pastor já testemunhei isso muitas vezes, de mães chegarem para mim e dizerem justamente isso. Pastor, eu ensinei meu filho no caminho, né, em que ele deve andar, eu orei por ele, eu jejuei por ele, eu me dediquei por ele e tal, mas agora meu filho está desviado. Onde fica essa promessa? Né? Afinal de contas, ainda que ele seja velho, ele não se desviará do caminho. E não é o que está acontecendo na minha vida agora, porque eu me dediquei e meu filho está longe dos caminhos do Senhor. Né? Eu entendo que essa situação, irmãos, ela tem muitas peculiaridades que precisam ser analisadas de caso a caso. Mas, via de regra, o que nós não podemos esquecer é que a promessa bíblica uma vez que nós dedicamos verdadeiramente para com a nossa casa, para com a nossa família, para com o nosso filho, para com a nossa esposa, nós vamos colher bons frutos desse trabalho que temos realizado no nosso lar.
Quando acontece algo que vai a contramão daquilo que a palavra ensina, nós precisamos analisar os casos e perceber. Então, eu vejo que o que temos que fazer agora nesse momento é pensar nos nossos filhos, o quanto temos que dedicar por eles, e se por acaso uma mãe, um pai, se alguma família sente que ensinou seu filho e seu filho está longe dos caminhos do Senhor, ora, agora é tempo de orar, agora é tempo de pedir sabedoria a Deus para que você continue ensinando. Porque o seu papel como pai, o seu papel como mãe não se limita aos 18 anos de idade, né? Até os 18 anos de idade. Você continua sendo pai, você continua sendo mãe, e se seu filho ou sua filha se desviou desse caminho, o seu trabalho continua, não desista, insista, né? Busque sabedoria da parte de Deus para saber lidar com seu filho. O pastor Pedro mencionou muito bem essa questão do culto doméstico, porque muitas vezes crentes estão fazendo de uma preciosidade um momento chato para os filhos. Estão forçando os filhos a receberem Jesus, a crerem em Jesus, não estão fazendo que isso seja algo natural, algo amável, né? Tenham prazer dessa relação, né? Quando você vai ensinar o seu filho a orar, você não vai ensinar ele a fazer uma oração específica lá com o nome, em nome de Jesus, mas você tem que ensinar que orar é falar com Deus, e por que ele deve falar com Deus. E isso, irmão, gasta tempo, né? E uma coisa que muitas vezes a gente reclama é que a gente não tem tempo, mas você precisa achar o tempo, porque é uma vida que Deus te deu. Quando a palavra do Senhor diz que os filhos são a herança do Senhor, então, meu querido, essa herança que Deus lhe deu, você precisa se dedicar profundamente por ela. Então, o papel não muda. Uma vez o filho confirmado no caminho que você ensinou, ou por um tempo fora desse caminho que você ensinou, continue e persevere no seu papel de mãe, no seu papel de pai. Pastor Pedro. É muito boa a intervenção do pastor. O que o pastor Jeff poderia nos dizer também, algo sobre isso, pastor? Reverendo, eu queria ler um texto, eu faço minhas palavras do reverendo Ângelo, e eu queria acrescentar com um texto que em Deuteronômio, capítulo 6, versículo 4, 5, diz assim: Ouve Israel, o Senhor, nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Verso 6. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te. Também as atarás como sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os olhos, e as escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. Como o reverendo Ângelo colocou, e eu falei, faço minhas palavras dele, de fato, nós precisamos ser testemunhas do Senhor na nossa casa e no nosso lar. Recentemente eu estive conversando com a minha esposa sobre essa realidade de querermos converter os nossos filhos. E já tem um tempo que trabalho pastoreando, e em alguns momentos jovens e adolescentes, alguns pais, isso aconteceu muito no Brasil, o pai falava: ô pastor Jeff, converte meu filho, pelo amor de Deus. E eu olhava assim para o pai e para a mãe, e eu não tinha palavra, parecia, eu queria falar igual o Jacó: você está me colocando no lugar de Deus? Alguns pais, é o que eu falei, irmãos, alguns pais não têm ainda uma comunhão com o Senhor. E essa é a tristeza. Eu, como pastor de jovens, hoje, eu espero em Deus que esse título pastor de jovens e adolescentes desapareça. Porque o que é isso, senão um suprimento, uma realidade para suprir uma ausência, uma terceirização. E aqui eu me refiro à questão de almas, de vidas. O impacto de uma mãe orando, o impacto de um pai orando, ensinando seu filho o temor do Senhor como algo prazeroso, como algo gostoso. A criança vai ver: poxa, meu pai ama Jesus, minha mãe ama o Senhor, eles leem a Bíblia, não é cansativo, não é pesado, é gostoso, eu também quero isso. Eu estou ouvindo porque há prazer. Agora, quando o pai e a mãe vão arrastados para a igreja, na hora do culto fica olhando o celular, o filho que está do lado vendo vai imaginar:
Se meu pai e minha mãe não prestam atenção no culto, eu vou prestar. Então, meus irmãos, eu acho que tudo tem uma força de exemplo. Há uma faixa etária na idade de pré-adolescentes e jovens que palavras não funcionam. Exemplos falam mais do que palavras. E, consequentemente, o ensinamento. A minha oração e minha colocação é para que Deus salve vidas. A alma dos nossos jovens, a alma dos nossos adolescentes. Como o pastor Pedro falou no início, há uma batalha pelas almas. Há uma guerra pela mente dos nossos jovens e adolescentes. E nós precisamos estar preparados para vencermos essa batalha. E como disse o pastor Ângelo, nós também precisamos entender que filho de crente está debaixo de um pacto. Nós entendemos isso na teologia bíblica da Igreja Presbiteriana como teologia do pacto. Ele está debaixo de bênção. Então, se ele ainda, ou se ele foi influenciado, se porventura se desviou, está vivo ainda, há esperança. Há esperança. Amém, amém. É importante, irmãos, dentro da pergunta da Dulce, que é muito séria, muitos pais nos comentam o seguinte: meu filho cresceu e não se tornou crente. Eu fui fiel, eu ensinei dentro das minhas possibilidades, apesar das minhas limitações, mas tentando acrescentar um pouco mais as verdades que os meus irmãos já falaram, pastores, é o seguinte: esse versículo não está falando de salvação do Novo Testamento, do Novo Pacto. Ele está falando da salvação que estava baseada no Velho Pacto, na comunidade da aliança, na comunidade de Israel. Mas esse versículo está falando também que os nossos filhos não é que ensinando os nossos filhos, eles serão obrigatoriamente cristãos. Eles podem tomar o curso da vida deles e podem não ser. Existem pais que vão fazer tudo corretamente, mas aqueles filhos não serão crentes, né? Isso aí não é uma obrigatoriedade. Apesar que a gente luta por isso até o final, e a gente tem a esperança até o final de que essa criança se voltará para o Senhor, que esse agora adulto se voltará para o Senhor. Mas esse versículo não está prometendo salvação quando você educa o seu filho no caminho do Senhor, ainda que você o educou bem. O que ele está falando, basicamente, é de uma cultura. O seu filho vai ter cultura evangélica. Havia uma frase que eu escutava muito da minha avó, e depois eu lendo manuais de teologia, eu aprendi bastante. A Bíblia, o ensino bíblico, não me ensina, não me carimba com a salvação, mas me faz ser um homem de caráter. A cultura do evangelho vai estar no seu filho. A cultura da honestidade vai estar no do seu filho. O seu filho não se desviará do caminho que toda a cultura evangélica, toda a cultura de Israel, que está embutida na palavra de Deus, existe. Agora, esse texto não está prometendo que o seu filho vai ser salvo. Ainda que exista uma grande possibilidade, uma bênção de Deus, de que se o seu filho for ensinado da maneira como corresponde, ele sim, obviamente, existe uma grande possibilidade dele ir pelo caminho da salvação. Então, é sua responsabilidade ensinar, como o pastor Jeff falou, como o pastor Ângelo falou, de maneira alegre, de maneira que não é um peso, né? E que não usemos amuletos evangélicos para isso. Mas, Camilinha, tem mais aí perguntas, comentários? Tem sim, pastor. A Stephanie é sua irmã, né? Stephanie é minha irmã. Então ela fez um comentário. Ela é loira, mas é minha irmã. Ela fez um comentário aqui, ó. Às vezes penso que estou sendo neurótica demais ou privando demais. Mas sempre me vem José na minha mente, uma história que amo muito. Amém, falamos de José esses dias. Coloca aí na tela, Camilinha, o resultado da nossa enquete até agora, como é que ele está? Como é que está essa enquete aí? Já melhorou? Aqui. Na tela aqui, na sua tela. Vamos ver se vai aparecer aqui. Então, a gente tem 87% das pessoas falaram que sim, fiscalizam seus filhos e 13% que não. Baixou bastante, hein? 87 sim e 13? Não, e você pode continuar respondendo, viu? A enquete tá ali, daqui a pouco a gente... tá mostrando na tela ali já. Para você... Já aparece na tela. Isso. Você tá vendo ali? Aqui tá aparecendo 100% sim. 86% e 14% que não. 14% que não. Ótimo. Isso aí. É um bom número. Meus queridos,
A verdade é que é o seguinte, será se a gente, como pastor, e eu quero perguntar para os pastores com esse comentário da Stephanie, às vezes nós não geramos neurose nas nossas ovelhas, principalmente nas mães. Qual o limite da neurose e do cuidado bíblico? Qual o limite da neurose e do cuidado bíblico? O que você acha, Jeff? Eu acredito que é olhar para o governo e a soberania de Deus. Porque a Bíblia fala que a salvação vem do Senhor. Só quem salva é Deus. Então, se a mamãe e o papai confia no cuidado do Senhor, reconhece que a Bíblia diz que o guarda de Israel não dormita, que ele é o vigia, o guarda de Israel, que ele controla todas as coisas, que ele protege os seus. Descansamos nele. O cuidado tem que existir. O zelo tem que existir. Por diversas vezes, minha mãe, por exemplo, ia atrás. Mas ela toda vez, quando chegava em casa, dobrava o joelho. Minha mãe falava assim, reverendo Pedro, que toda madrugada ela levantava para orar. Ela disse que colocava a mão na minha cabeça e orava para ela por minha salvação. Então, o que eu posso dizer? Continue orando. Continue buscando a Deus na confiança que Ele fará alguma coisa. Porque Deus faz. Deus é Deus. Cuidado bíblico. Eu não sei se eu entendi a colocação, pastor, de termo neurose. Se a neurose aí está se referindo a essas mães que ficam preocupadas se os filhos vão ser salvos ou não, é isso? Leia de novo aí o que disse a Stephanie. Eu acredito que seja um cuidado excessivo, neurose como um cuidado exagerado. Uhum. Então, a Stephanie fala assim, às vezes penso que estou sendo neurótica demais ou privando demais, mas sempre me vem José na minha mente. Uma história que eu amo. Eu prefiro acreditar que é melhor você pecar pelo excesso do que pela escassez, né? E eu creio que você precisa se dedicar ao máximo, que não falte absolutamente nenhuma área onde você possa cercar o seu filho, mas dando-lhe o espaço, né? Nós também não podemos cercar os nossos filhos e colocá-los numa bolha, né? O pastor Pedro aí citou alguns desenhos, alguns filmes, citou algumas séries, alguns videogames. Nós podemos citar aqui muitas coisas nesse sentido, mas a gente vai colocar os nossos filhos dentro de uma bolha, né? E vamos cercá-los com sede, né? E tal, diante desse dilúvio de ideias antibíblicas. Não, irmãos, eu acho que a gente precisa caminhar ao lado dos nossos filhos, ensiná-los, instruí-los, dando certo espaço de acordo com a faixa etária, a maturidade, percebendo os nossos filhos, aquilo que eles podem absorver ou não, mas, acima de tudo, ensinando o certo e o errado. Não apenas dizer, não, eu não quero que você veja isso, mas por que você não quer que ele veja? Ensine o seu filho, mostre esse aspecto para ele, né? O pastor Pedro citou a questão da homossexualidade, né? No Brasil, isso ainda que seja discutido, não está tão avançado quanto nos Estados Unidos, mas eu lembro que quando nós chegamos aqui, o Rafael ele foi para a escola e ele encontrou na escola uma criança vestida de menina. Então, imagina, ele não vivenciou isso no Brasil. Mas aqui, né, a criança estava, um menino vestido de menina, ou seja, ele é menina, na perspectiva dele, estava lá na escola, a escola não mudaria essa percepção, porque é como ele se vê, e o meu filho, que não tinha um arcabouço ainda para encarar essa situação, ele achou aquilo muito esquisito, né? E aí precisou de uma orientação, né? Você não tinha que sentar com ele, explicar a ele toda essa situação e tal, e ele entendeu que isso não é o que agrada ao Senhor, que ele deve orar por essa criança, para que ela possa entrar nos caminhos do Senhor, mas que ele também deve respeitá-la até certo ponto. Então você precisa ensinar o seu filho assim, não apenas dizer, porque sim ou porque não, como nós muitas vezes, né, fizemos com os nossos pais, mas
estamos num tempo de esclarecimento. Nós podemos conversar abertamente com os nossos filhos e passar para eles toda essa questão e mostrar para eles, sim, aquilo que eles devem fazer. Então, não haja pensando nesse aspecto da neurose, né? Mas seja realmente zelosa, né? Não neurótica, mas zelosa com o seu filho, né? Dando espaço para que ele possa ir crescendo e você ir ajudando ele nesse crescimento. Amém, glória a Deus. É importante também, irmãos, nós vermos que o verbo usado lá no versículo bíblico é ensinar. E o que o pastor Ângelo falou agora é super importante. Ensinar não é algo, não é você restringir tudo ao seu filho, não, é você assistir junto com ele, é você assistir junto com ele, é você passar uma visão junto com ele bíblica, não você privar totalmente do mundo, das situações do mundo, e quando chegar o momento, ele, na verdade, vai até se lambuzar com o mundo, né? Porque ele nunca teve uma experiência comedida, bíblica, com até aquilo que não é cristão, né? E não teve um ensinamento ali naquela caminhada, então realmente é um problema. Camilinha, tem mais alguma coisa aí? Vamos vendo o que o pessoal está falando? A pastora Sandra, ela cita 1 Coríntios 15, 58, que vosso trabalho não é em vão no Senhor. Amém. Deus tem recompensas. Agora, o Iraci parece que tem algo aí, ou tem antes do Iraci alguma pergunta a mais, algum comentário? Tem aqui, ó, a Volnete, que é a minha tia, ela fala assim, verdade forte isso, ensinar no caminho. Os pais têm que ser referência de vida de oração e intimidade com Deus. Amém. Isso mesmo. Aqui o Gilmar também, ele fala... Presbítero Gilmar. Isso aí, ele fala o seguinte, temos que monitorar os conteúdos dos nossos filhos, que os conteúdos inapropriados não venham a ser uma normalidade. Quando eles se tornarem adultos, isso demanda tempo. Certo. Há uma frase do Iraci aí, você viu essa frase do Iraci? Uma pergunta dele, né? Sim, essa pergunta, eu quero linkar essa pergunta, porque é importante essa pergunta que ele está falando aí. A promessa de Jesus disse que se fôssemos convertidos de verdade, não somente nós, mas a nossa casa. Pode algum filho de uma pessoa convertida se perder ou não vir a se converter? Eu queria pegar essa de Iraci, porque na verdade não existe essa promessa na Bíblia, né? A gente precisa entender aqui o texto, por exemplo, um irmão chegou para mim e falou assim, pastor, aqui está dizendo o texto de Atos, eu e a minha casa, o texto que fala que Deus ia salvar tanto o carcereiro como a casa dele. No Senhor aquele Jesus, texto será salvo tu e tua casa. O pastor Ângelo está falando, abre lá para o pastor Ângelo. O crer no Senhor Jesus, será salvo tu e tua casa? Crer no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. Por isso é importante, irmãos, nós entendemos os gêneros literários da Bíblia. Esse texto está em Atos. Atos não é um texto normativo, não é um texto que traz normas. Atos é um texto descritivo. Ele está descrevendo uma história, uma circunstância. E aquela palavra não era para mim, nem era para você. Aquela palavra era para o carcereiro. Então, às vezes nós lemos a Bíblia e deixamos de lado o gênero literário. Então, essa palavra... crer no Senhor Jesus será salvo tu e a tua casa, não é uma promessa para todos os cristãos. É uma promessa particular para o carcereiro, já que o texto em questão ali é um texto descritivo e não normativo. Agora, você quando busca o Senhor, você quando faz as coisas bem com os seus filhos, não significa que eles vão ser salvos, mas significa que eles vão ter impregnados, no coração deles, a palavra e a cultura de Deus. Agora, tem uma pergunta também da Merinha aí, não tem? Sobre cultura? Tem sim, pastor. Deixa eu encontrar aqui em cima, tá um pouquinho mais para cima aqui. Enquanto você encontra aí, pastor Jeff, quer falar alguma coisa sobre isso? O senhor falou corretamente aí, eu concordo com o senhor, até porque a salvação não é transferível, né? Filho de crente, crente não é. Então, nós precisamos entender que existe a teologia do pacto, que o crente que nasce, filho de crente, ele nasce num ambiente cristão, um ambiente que vai proporcionar ele ouvir o evangelho. Mas esse evangelho tem que salvar a vida dessa pessoa. Sim, pastor Ângelo.
né? E por ser pessoal, a nossa responsabilidade é ainda maior, porque a gente olha para o nosso filho que a gente ama, a gente olha para o nosso filho que é herança do Senhor, e a gente quer que ele receba essa mesma revelação que nós recebemos, né? Então, daí o ponto principal de nós dedicarmos realmente tudo que pudermos para o nosso lar. Na verdade, o nosso lar a gente pode ver como uma primeira igreja, o lugar onde nós realmente precisamos viver o Evangelho, pregar o Evangelho. É ali, na verdade, talvez mais ali que ele vai ser perceptível. Não adianta de nada você chegar na escola dominical, colocar o seu filho na classe, estar na igreja no culto, o seu filho cantar na frente, se na sua casa ele não percebe o Evangelho na sua essência e na sua realidade. Então, o culto na igreja tem que ser uma consequência daquilo que se vive em casa, né? E aí talvez a gente se desapegue um pouco, pastor, desses versículos que, via de regra, estão saltando aos olhos dos irmãos por causa de um sentimento no coração, por causa da família, né? Exatamente, pastor. Boa colocação. Camilinha, mais algum comentário pra gente fechar esse primeiro bloco aqui da nossa live, que já deu o que falar, deu tanto comentário aqui que eu tô até perdido. A Merinha, eu achei o comentário dela aqui, pastor. Não, ela pergunta... Eu e o microfone aqui, um caso sério. Cultura, a Merinha falou o seguinte, cultura ou princípios cristãos? O pessoal tá falando... Hã? Cultura ou princípios cristãos? O que talvez a Merinha esteja falando sobre o comentário que nós fizemos sobre o texto bíblico, o que acontece é o seguinte: quando você estabelece a teologia do pacto, não significa que os nossos filhos serão salvos, mas significa que os nossos filhos viverão na comunidade do pacto. A decisão da salvação cabe à eleição de Deus, né, e fé que ele coloca no coração de cada um através da aplicação, da predestinação e da eleição em cada um. E não significa que o meu filho ou o seu filho será salvo porque ele está na comunidade do pacto. Mas estando na comunidade do pacto, ele deve ter a cultura da comunidade do pacto. Então, por exemplo, o cara cresceu, foi criado por cristãos, mas se tornou um ateu. Foi criado por pais cristãos sérios, honestos, e que ensinaram a Bíblia para ele. Frequentou a escola dominical, mas ele não se tornou um cristão. Mas ele vai ter nele a cultura cristã. Eu conheço até gente que é ateu, ateia, pessoas que não vão na igreja, mas o modo de viver dele é o modo de viver como diz a Escritura. Porque ele não foi salvo, mas a cultura do evangelho está nele. A cultura da comunidade do pacto está nele. Agora, como disseram os pastores aqui, a salvação é pessoal. Finalizar nossa enquete. Vamos finalizar? É isso aí, deixa eu jogar então o resultado aqui na tela, pastor. 87% das pessoas... 87%, melhoraram bem. Mudou, falaram que sim, que eles fiscalizam. 9% falaram que não. E 4% falaram que apenas quando estão em casa. Ok, bom, vamos para o nosso segundo tópico dessa noite, né? Pessoal, a live, talvez não vamos terminar essa live hoje, vamos continuar semana que vem, mas eu gostaria muito que nós tratássemos o segundo tema, a nossa segunda pergunta. E a nossa segunda pergunta, meus irmãos, vai esquentar a tela, né, pastor Jefferson? Vai esquentar a tela, né, profeta do Altíssimo, né? Meus irmãos, o nosso segundo é o seguinte: como está o relacionamento íntimo do casal nesses dias de quarentena? Como está o relacionamento íntimo dos casais nesses dias de quarentena, né? Lá em casa é o seguinte: a Fabiana, quando vai no Market Basket, o pessoal aí do Brasil, um supermercado aqui, demora 2 horas para se enfeitar, né? E para depois usar aquela máscara, né, irmão? Né? Então nós estamos aqui o seguinte: como está a vida íntima, né? Quais são os tópicos que nós colocamos aí, produção? Hã? As respostas que a gente tem são... A gente vai jogar a enquete ali. Joga a enquete. Como está o relacionamento íntimo do casal nesses dias de quarentena? Bíblico. Está bíblico. Ó.
técnico. Tá puramente técnico, tá cumprindo tabela. Né? Ou está indiferente. Ou estamos vivendo na indiferença. A mulher amanhece de pantufla, né? Camisa de jogador de futebol, camisa de... Aqui não tem camisa de vereador, né? Camisa do Patriots. Camisa daquele time de hockey, né? Aquele time amarelo. Como é que chama aquele time? Bruins. O do Mark Basket, né? Aquelas camisas assim, que já passaram, da Tommy Hilfiger, da Polo, que já estão mais pra lá do que pra cá, né? Tem gente, eu soube até de gente que tá sem tomar banho, né? Na quarentena, tá lavando as mãos, mas não tá tomando banho. Gente, pode tomar banho e lavar as mãos, é as duas coisas, tá? Então, querido, como é que tá? Agora, tem um texto bíblico pros pastores discutirem, e os irmãos também. Mande a sua resposta, mande. Tá bíblico, tá técnico ou tá indiferente? Como é que tá a situação aí? Quero ver as respostas. Minha tristeza, a Mara não entrou ainda? A Mara não. A Mara é uma traíra, é isso, de rede nacional aqui, né? Cadê a irmã Mara, né? Pra nós sabermos, né? Merinha, liga pra Mara, tá? Vamos lá então. Tem o texto bíblico, joga o texto bíblico na tela, né? 1 Coríntios 7:5, o que é que diz o texto bíblico? Não se privem um ao outro, salvo talvez por mútuo consentimento, por algum tempo, algumas traduções falam por breve tempo, né? Por breve tempo, para vos dedicardes à oração e novamente vos ajuntardes, para que Satanás não vos tente por causa da vossa incontinência. Senhores pastores, né? O que é que vocês estão achando desse pessoal aí, no meio da quarentena, que está no nível de indiferença, né? Qual é o conselho de vossas excelências sábias, né? Fontes, guardiões do conhecimento bíblico, né? Vamos começar pelo Jeff. Jeff, manda lá, fogo, profeta do Altíssimo. Ai, é castanha e catuaba. Meus queridos, até porque, pastor Pedro, nós somos convocados a honrar nossas esposas e honrar os esposos, e quando há o elo matrimonial, nós não nos pertencemos mais. E quando nós não nos pertencemos mais, nós devemos assim buscar o prazer mútuo, a parceria, a amizade, o relacionamento. Apesar que não podemos adentrar tão profundamente nesse assunto, mas nós devemos cultivar carinho, abraço, beijo e aproveitar. Eu sei que o estresse devido à questão do emprego, as crianças, inúmeras coisas. Todavia, o fogo do amor não pode se apagar. O olhar da paquera, o beijo, o cheiro no cangote, o carinho, o respeito. E eu vou finalizar minha parte, porque eu sei que o reverendo Ângelo é um homem muito preciso nas palavras e ele vai me auxiliar. Eu participei de um evento em Fortaleza e eu nunca vou esquecer esse conselho do pastor, que ele dizia assim: meus irmãos, um casamento bem-sucedido. Ele deu duas respostas. Primeiro, nunca deixe de namorar. Nunca deixe de namorar. E outro pastor, reverendo Pedro, do Rio de Janeiro, disse que 3 coisas sustentam o casamento para todo sempre. Primeiro, ame a sua esposa. Segundo, o que ela falar, escute. Terceiro, o que ela comprar, pague. E você será feliz para sempre. Meus queridos, veja bem. O pastor Jeff está casado novo, a nossa irmã Ellen está grávida da primeira filha, primeiro rebento, é uma bênção. Mas eu acho que é um assunto que é muito sério. E eu tenho visto isso porque nós temos visto casos de violência crescer na época de pandemia, violência entre casais. E eu acho que uma das maiores violências, além de todas as violências serem totalmente contrárias à Bíblia, é a violência da indiferença. E nós colocamos aqui a indiferença para os irmãos pensarem acerca do texto bíblico. Porque o texto bíblico está dizendo algo importante para nós.
O texto bíblico começa: não se privem um ao outro. Então, eu gostaria que os irmãos aqui, os casais que estão nos assistindo, entendessem esse processo aqui. E também participassem, também aqueles que já entendem isso, e também podem fazer as perguntas, mas é importantíssimo que nós não deixemos de ter uma vida privada nessa época de pandemia. Isso pode até ser algo que eu estou falando aqui para alguns estar assustado. Mas, na verdade, irmãos, é um momento em que muitas pessoas têm reclamado, em que casamentos têm terminado, que casamentos que já estavam ruins estão piores, né? Porque nós precisamos hoje aqui, como pastores, passar uma orientação bíblica para esses irmãos. Pastor Ângelo, como o pastor Jeff já começou aí, né, com a sua sabedoria que lhe é peculiar, o que é que o senhor me diz desse versículo bíblico e dessa ideia? O relacionamento tem que ser bíblico, tem que ser técnico ou indiferente? Pois é, pastor. Eu vou dar uma definição exclusiva, mas eu entendo que, a partir desse texto, o relacionamento íntimo de um casal precisa ser visto como uma batalha espiritual, né? O que acontece, via de regra, é que os casais, ao não cuidarem da intimidade, deixam brechas a serem aproveitadas pelo diabo. E é justamente isso que o apóstolo Paulo está dizendo, que não devem privar um do outro, salvo por mútuo consentimento, para se dedicar à oração, para que o diabo não venha encontrar essa oportunidade. E o que temos percebido, via de regra, é que nós temos dado muita brecha. Eu tenho certeza que nenhum dos nossos ouvintes passa por isso, né? Talvez só lá no Brasil que isso aconteça. Mas nós não temos vivido mais a intimidade. Principalmente os homens, mas as mulheres também têm essa questão. Nós estamos vivendo, muitas vezes, debaixo do mesmo teto, como estranhos. Não se conversa, não se ri, sabe? Não se conta piada um para o outro, né? Não se zoa um com o outro, não se brinca um com o outro, não se come junto. Quando vai dormir, cada um com o seu celular na mão, com o seu tablet na mão, não assistem nada juntos, não convivem. E, meu amado, se não há preliminares durante o dia, não será à noite que você vai ficar feliz. Nem com a catuaba do Jeff aí não vai adiantar nada, né? Então, é importante, irmãos, a gente reconhecer que precisamos dar um valor espiritual para o relacionamento íntimo, e aí eu quero com muito cuidado dizer isso aqui, viu, pastor, para que depois não saiam por aí dizendo o que eu não disse, né? Mas o que eu quero dizer é, não dê oportunidade para ser tentado nessa área, né, por causa de dificuldades dentro da sua própria casa. Homens, mas essa é uma palavra principalmente para homens, né, porque eu já tive o privilégio de ter aconselhamentos que mostraram isso, a dificuldade de homens com higiene pessoal. Isso é um negócio complicadíssimo. Então, se tem algum homem me ouvindo aí, olha, talvez a sua mulher está evitando porque não há higiene, meu irmão. Vai cuidar da higiene, meu irmão. Vai se limpar corretamente. Vai tomar banho, vai escovar o seu dente. E eu não sou sua mãe, mas são as coisas mais triviais do mundo que têm trazido tamanhos tormentos nos relacionamentos, né? E acaba que no final de tudo isso, a somatória de tudo isso, o relacionamento íntimo não acontece, e ali, um toque do celular, um toque no tablet, ali num simples acesso ao computador ou à sua TV a cabo, você tem ali acesso a um universo que não agrada ao Senhor e que você será tentado a consumir porque você não está tendo dentro de casa. Então é tempo da gente restaurar essas coisas. Primeiro, cuide da higiene. Segundo, não dê oportunidade para o diabo, né? Procure viver a vida comum do lar, com discernimento, assim como era no tempo de namoro, quando vocês riam, quando vocês brincavam, quando vocês comiam juntos, quando vocês andavam de mão
dada. Pastor Pedro, eu acho que isso não acontece aqui, pastor. Mas uma das coisas mais esquisitas que eu vejo por aí fora, né? Não na nossa igreja, graças a Deus, mas é casal que anda na rua sem dar as mãos. Que coisa, não se abraça, que coisa é isso? Não, o seu precisa renovar, que o meu já parece. Misericórdia. Então, assim, às vezes eu já vi casais onde o marido ele anda 3 passos à frente da mulher. Que coisa mais esquisita, irmãos. Nós precisamos rever muitos conceitos. A coisa não está funcionando por questões básicas, como essas que eu estou mencionando. Pode parecer bobo para você. Só peço que você não olhe para sua esposa para ver se ela está dizendo amém. Tome cuidado, que a revelação veio do alto. Apesar que isso parece o Jeff, né? Mas tome cuidado. Então, eu entendo, pastor, que, de fato, o texto do apóstolo Paulo mostra o perigo de não se cuidar dessa parte íntima do relacionamento, onde o diabo vai nos tentar, com certeza, e a outra questão é essa que eu mencionei, do secularismo que está afetando nós todos, onde vivemos dentro de uma mesma casa, com filhos, com afazeres, a nossa conta é conjunta, tudo é conjunto, mas vivemos como estranhos, como amigos, sabe? Não tem aquele relacionamento, não há aquele fervor, né? Não há aquele calor, né? Não há o desejo de estar com o outro, e nós precisamos acertar isso. Eu entendo, pastor Jeff, eu entendo, pastor Ângelo, que uma das frases que o senhor colocou em todas as verdades que o senhor falou é a questão de que essa questão sexual na vida do casamento é uma questão de batalha espiritual. Porque o texto que nós lemos aqui, o texto diz assim, para que Satanás não vos tente por causa da vossa incontinência. Então essas coisas que nós estamos falando aqui são coisas muito importantes. Porque a Bíblia está falando que um casal deve manter regularmente a sua vida íntima. Com as preliminares, como já constatou aqui o pastor Ângelo, com a higiene, tanto o homem quanto a mulher, né? E nós temos que falar sobre isso nesse período. Porque o que nós vemos hoje é exatamente isso. Cada um no seu canto. Cada um no seu mundinho. E aí o casamento se torna algo completamente técnico ou até indiferente. Tem uma frase aí da Margarete, fala a frase da Margarete aí, Camilinha, o que é que ela está dizendo aí? Vamos ouvir a frase da Margarete, gente? Deixa eu ver, ela falou assim, ó, alguns dias técnicos, outros bíblicos, outros além do normal. Esse além do normal aí é maravilhoso. É quase a glória, né? Mas o William tá na bênção, né? Que bênção. Então é isso aí. Eu acho que procurar cada dia mais ser mais bíblico, deixando o tecnicismo, fazer por fazer. Mas nós precisamos, irmãos, desfrutar sim daquilo que Deus deixou para nós. E isso é algo importante na família nesses momentos, né? O casal precisa, se está passando uma crise nesse momento, nessa área, se redescobrir, buscar talvez até ajuda, mas não deixar que isso seja algo constante. Eu tive experiências na minha vida de pastor, de até líderes, presbíteros, diáconos de igreja, que chegaram para mim e falaram, pastor, faz mais de 6 meses que eu não tenho intimidades com a minha esposa. Faz mais de 1 ano que eu não tenho intimidades com a minha esposa. Como é que alguém como esse pode se vir à Santa Ceia? Como é que alguém nessa situação pode estar dirigindo a casa de Deus se o relacionamento íntimo é uma grande bênção? Se o relacionamento íntimo é um presente de Deus a nós? E nós precisamos tirar essa cabeça, essa ideia católica romana de que sexo é pecado. O sexo fora dos princípios bíblicos é pecado. Mas o sexo dentro dos princípios bíblicos, isto é, dentro do matrimônio civil, do matrimônio religioso, ele é uma grande bênção e deve ser desfrutado por nós. Mas o que acontece dentro de casa?
a indiferença. Por isso nós temos a enquete. Parece que o pessoal não está conseguindo entender ou não está participando da enquete, Camilinha? Pois é, pastor, eu estou mostrando o resultado aqui. Tem 100% está falando bíblico, que o relacionamento íntimo na quarentena, né, tá 100% tá bíblico. Mas se não está aparecendo na sua tela a enquete, dá um refresca, eu não sei como é que refresh, fala. Refresh, atualiza a tela que vai estar aparecendo, que a gente também tem uma outra pergunta. A pergunta tá na tela, mas eu vou mandar a enquete novamente. Se você não tá vendo, então você fecha e abre de novo, que vai estar aparecendo na sua tela, viu? Tem mais comentários aí, Camilinha? Tem sim, pastor. Deixa eu vir aqui, ó. A Dulce tá falando, bíblico como sempre, indiferente nunca e nos amamos mais que sempre. Ah, mas eu não esperava menos. Eu não esperava menos de paixão, né? Esse homem que é a bênção que Deus lhe deu, Dulce. Quem mais aguentaria, Dulce, né? Paixão, graças a Deus. Aleluia. Mas assim, vocês são um exemplo. Eu sempre cito com Fabiana, sempre cito para outros irmãos, como vocês desfrutam, né, da bênção de Deus, da bênção do casamento, né? E com certeza outros irmãos aqui nos acompanhando nesse momento devem aconselhar os mais novos, devem aconselhar aqueles que estão passando crises de 7 anos, de 10 anos de casamento, né? Porque o casamento começa com aquele, muitas vezes na maioria das vezes, com aquele fogo, né, inicial, e depois as coisas vão minguando, né? E aí chegam a indiferença, né? Mas o relacionamento bíblico é um relacionamento de constância sexual, é um relacionamento de constância de carinho, é um relacionamento em que nós temos que investir na intimidade. E esse momento de pandemia, irmãos, é sério. Eu estou tentando, como pastor aqui, fazer um alerta à igreja e um alerta a quem está me assistindo. A mulher precisa começar a se vestir melhor, o homem precisa ter higiene, os dois talvez precisam mudar hábitos, né, para que os dois desfrutem, assistir programas juntos, assistirem, terem um momento juntos. Isso é muito importante para o relacionamento. Depois que as crianças vão dormir, depois que as crianças estão descansando, vocês terem um momento de vocês, porque a indiferença pode chegar. E pode as coisas estarem largadas, os dois não estão trabalhando, ou estão trabalhando menos, e chega aquele momento da indiferença. E a Bíblia fala que isso é uma batalha espiritual. Você precisa orar para que tenha intimidade no seu casamento. Você precisa orar para que a intimidade venha no seu casamento. Tem mais comentários aí? Tem mais comentário aqui, pastor. O pastor Daniel Rodrigues fala o seguinte: eu e a Cris fizemos 18 anos de casados. Bênção! E foi o senhor que ministrou o casamento. Foi nós que ministramos o casamento dessas duas bênçãos maravilhosas, pastor Daniel, a Cris, né? Não é uma crise, é a Cris, né? E eles hoje têm 3 filhos, né? E graças a Deus são homens, é um homem de Deus, uma mulher de Deus, e é felicidade, porque vocês certamente têm entendido o valor de uma vida íntima saudável no casamento. A Stephanie também fala o seguinte, a sua irmã: dei graças a Deus por essa quarentena, pois meu esposo não ficava em casa, não tinha tempo para nada. Estava muito estressado. Há males que vêm para bem, não é verdade? Então, nós temos aí esse comentário. O Cacheta também está falando aqui, ó. Quando estamos bem como marido e esposa, fica mais fácil ensinar o caminho para os nossos filhos. Eles percebem quando estamos bem e quando estamos mal. Isso é uma coisa muito importante, presbítero Cacheta. Os filhos percebem quando a vida íntima dos pais não vão bem. Eles sabem. E não há nada mais que traz mais segurança para a vida de um filho, de uma filha, ver os seus pais bem, né, nesse quesito de intimidade, que é uma área que gera para outras áreas. Eu não estou dizendo aqui, irmãos, que o sexo é a área central do casamento. Eu não estou falando isso. Eu estou falando que o sexo é uma parte importante do casamento e ela deve existir, né? Senão nós vamos ser tentados e o inimigo vai entrar sorrateiramente. Queridos, Jeff, você tem alguma coisa a dizer? Meu querido irmão, tomador de catuaba. Deus abençoe nossos casais a crescerem no temor do Senhor e no relacionamento mútuo, nessa parceria, nessa amizade. Como é gostoso. Amém.
Tem mais comentários aí? Tem sim, presbítero Iraci diz o seguinte: casamento bíblico é como vinho, quanto mais velho, melhor. Oh, isso foi a irmã Rani que colocou ou o obrigou a colocar, né? Mas eu tenho toda a minha testemunha de que o presbítero Iraci e a irmã Rani são uma bênção no nosso meio, é um casal que realmente traz paz, traz segurança, e eles, de fato, têm vivido isso de uma forma maravilhosa. A vida íntima precisa ser maravilhosa. Vamos para o nosso último ponto, para a gente terminar a nossa live, já gastando todos os tempos necessários e não necessários, né? O nosso último ponto, nossa última pergunta. Como é que foi o resultado aí? 100%? Tá todo mundo bíblico? Então, pastor, só que tem muita gente que não tá aparecendo a enquete, mas 100% tá bíblico. Os que responderam, os que responderam estão bíblicos. Tá bíblico. Então, vamos terminar aqui com a nossa segunda pergunta, que é uma pergunta que talvez não vamos terminar aqui. Terceira pergunta, mas eu gostaria que você... nós talvez precisamos de uma outra live para falar sobre esse tema, que é um tema muito sério. Olha o que diz a nossa pergunta. Você conversa com seus filhos sobre sexo e homossexualismo? Você conversa com seus filhos, com suas filhas, sobre sexo e homossexualismo? Quais são as opções que eles têm? Estou publicando aqui agora, pastor. Sim, biblicamente. Sim, no meu achismo. E a terceira opção seria não converso. Ou seja, você conversa sim e você conversa com respaldo bíblico. Você conversa sim, mas você vai no seu achismo, aquilo que você acha. Ou você conversa seriamente sobre ou você não conversa de jeito nenhum e deixa isso para outras pessoas, para o professor de escola dominical, para o pastor ou para outras pessoas conversarem. O texto que nós escolhemos é um texto que vai falar sobre encher a nossa mente de coisas boas. E o texto é Filipenses 4:8. O que é que diz Filipenses 4:8 aí, Ale? Coloca na tela. Diz o seguinte: finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. Pastor Ângelo, o que é que o senhor acha disso para a gente terminar rapidamente aí o seu comentário? Sim, devemos conversar com os nossos filhos sobre sexo e principalmente nos dias de hoje, sobre homossexualismo ou homossexualidade, como alguns mais progressistas preferem? Relação homoafetiva, né? Ou relação homoafetiva, verdade. Eu já mencionei aqui um caso, né, do meu filho, né, que viu um menino vestido de menina na escola. E, naturalmente, irmãos, o desenvolvimento dos nossos filhos vai nos levar a ter que conversar. É bem provável que ainda tenhamos pais que não se sentem abertos a falar com os filhos sobre esse assunto, por causa da geração que eles vieram, onde os seus pais também não falaram com eles. Só que agora não, agora nós somos esclarecidos e precisamos abrir o jogo com os nossos filhos de acordo com a maturidade, de acordo com a idade deles e de acordo com as perguntas. As idades próprias dos nossos filhos vão surgindo perguntas, né? O Rafael, por exemplo, ele está na fase de perguntar de onde os bebês vieram. Então você começa a mostrar para ele que não é mais aquela história da cegonha, né? Aquela história da sementinha na barriga e esse tipo de coisa. Então você começa a perceber que à medida que os seus filhos vão crescendo, as perguntas vão surgindo, e é nessa hora que você, como pai, como mãe, entendendo a formação do seu filho, a capacidade do seu filho, que ele tem naquele momento de absorver o conhecimento, de você comunicar para ele a verdade de uma maneira que ele possa recebê-la, sem pular etapas, né? Então, quando o apóstolo Paulo fala essa questão que devemos colocar na nossa mente, tudo que é aceitável, é agradável diante do Senhor, nós devemos fazer tudo isso, ensinar os nossos filhos e, acima de tudo, mostrando que foi essa a vontade de Deus, foi assim que Deus criou, macho e fêmea, foi assim que Deus fez o nascimento de uma criança, foi assim que Deus o fez e colocou sobre o seu cuidado, pai, o seu cuidado, mãe,
Então, ensine, traga o ensinamento e também traga o ensinamento bíblico junto, em nome de Jesus. Esse assunto. Nós já temos várias horas de live, já que vai completar quase 2 horas. E nós queremos que esse assunto continue. Nós queremos continuar falando de família. Esse mês é o mês da família. Esse mês é o mês que nós queremos dedicar à família. A família está basicamente juntas. Mas nós queremos deixar essa pergunta no ar para dar continuidade à nossa próxima pastoral, o Night. Você conversa com o seu filho sobre sexo e principalmente sobre homossexualismo? Você o faz biblicamente? Você o faz como você acha? Você faz uma explicação no seu achismo? Ou você não conversa de jeito nenhum? Qual seria a sua resposta? Qual é a nossa preocupação com essas lives? A nossa preocupação com essas lives é que nós ensinamos à igreja os princípios bíblicos e com essas lives agora que vêm principalmente, nós ensinemos à igreja acerca do valor da família, acerca de que nós devemos, nesse momento de pandemia, fortalecer a família. Alguns casamentos, obviamente, já estão destruídos e precisam ser reconstruídos. Alguns relacionamentos de pais e filhos já estão destruídos. Nós sabemos que a estatística de droga no meio do mundo imigrante, do meio imigrante, dos filhos de imigrantes, é assustadora. Né? O meu filho recebeu uma proposta aqui para experimentar drogas com 13 anos de idade. Nós precisamos tocar nesses temas. E eu gostaria que você que está nos assistindo, você que está nos vendo, convide pessoas para a próxima live. E a nossa próxima live, na segunda-feira que vem, é sobre esse tema. Você conversa com seus filhos sobre sexo. Você conversa com seus filhos sobre homossexualismo. Você dá respostas bíblicas para ele. Você explica que isso não é um procedimento bíblico. Nós voltaremos a conversar sobre isso e precisamos da sua ajuda. E queremos agradecer a todos os irmãos que estiveram conosco nessas 2 horas de live que passou assim muito rápido. Mas nós precisamos pensar, né, acerca da família. E queremos convidar você que nós juntos fortalecemos as famílias e vamos tocar em temas aqui durante todo esse mês, nas Pastorais Unites, sobre família. Nós voltaremos a falar sobre filmes, nós voltaremos a indicar filmes, a indicar desenhos, voltaremos a comentar sobre desenhos. Nós queremos entrar profundamente sobre jogos. Hoje tem jogos sexuais no PlayStation, no Xbox. Nós precisamos ver isso no computador. Nós precisamos assumir a nossa postura e a nossa responsabilidade como pai, ensinando os caminhos do Senhor, a palavra do Senhor, que é a palavra de vida. Muito obrigado, pastor Ângelo, muito obrigado, pastor Jeff. Continuaremos na próxima semana, parou aí no pastor Jeff. Obrigado a Camilinha, que está aqui na interatividade. Obrigado a todos que estiveram conosco. Deus abençoe a sua vida. Tenha uma ótima semana e durante a semana continua as lives aí com os pastores e com a irmã Sandra. Deus abençoe, fiquem na paz. Tchau.